Olá, meus amigos, vamos a mais um vídeo de atualização da Oi. Hoje, as ações Oi BR3 vieram renovando sua mínima histórica e passa a ser agora 31 centavos. E as ações fecharam nos 32. Ao longo do dia, a ação ficou para cima e para baixo, oscilando entre 31, 32, 33. 33, 32, 31. E em relação a ontem, abriu aqui com um gap de queda, um gap de baixa gigantesco. O que significa gap? Gap é um buraco. Ontem fechou num determinado preço e hoje já abriu em um determinado preço, bem distante e abaixo do fechamento de ontem. Isso é o que é conhecido como gap de baixa, certo? Então ontem o preço fechou aqui na outra mínima histórica do papel, 36 centavos, e hoje abriu em 32. Então o mercado falou o seguinte, ó: ontem compradores e vendedores estavam dispostos a pagar o último fundo histórico do papel, 36 centavos, e ontem ficou entre 36 e 37. Então compradores e vendedores concordaram ontem em terminar o dia pagando 36 centavos. E hoje, meus amigos, já pularam aqui 4 centavos sem ter negociadores nessa região. O preço de todas as ações é definido no leilão de abertura, que começa um pouco antes do pregão, que é às 10 horas. O leilão começa lá de 9h45 e vai até 10h10, 10h15, depende do dia. Quando a ação tá com notícias muito volátil, o leilão pode demorar um pouquinho mais. Então hoje o mercado já falou assim: opa, começamos a negociar a partir de hoje nos 32 centavos. E sendo que a Oi já estava com outro gap aqui, ó, outro buraco na sua cotação e buraco de baixa também. Oi tem gap para fechar lá na região dos 55. Deixa eu ver o gap aqui, 53, desculpem. E mais para cima acho que tem outros gaps também. Enfim, tá cheio de gap de baixa aqui. Volume hoje aumentou um pouco. Hoje foi o primeiro pregão após o anúncio do grupamento das ações. Média tá lá nos 34 milhões e hoje foram movimentados 64 milhões de reais. Mas nada muito absurdo. E ontem, como eu vi com vocês, a companhia apresentou a sua proposta de grupamento de ações. Ou seja, é uma proposta. Tem como a Oi escapar do grupamento de ações? Tem sim. Basta que ela, até o próximo mês, dia 18, ó, que vai ser a data da Assembleia Geral da Oi, consiga subir desta região que ela tá, de 32 centavos para R$ 1. Então, hoje, fechou em 32 centavos, né? Fechamento 32. Aí eu trouxe aqui a calculadora. Ó, se uma ação da Oi ela está negociada nos 32, para ela voltar em R$ 1, ela tem que subir nada mais, nada menos do que 212%. 212%. Quais a probabilidade de uma empresa que está numa situação bem complicada conseguir subir 212% em apenas um mês? São bem pequenas, na minha opinião, certo? Por isso que eu sempre reforço, sempre reforcei e sempre reforçarei. Dá para investir nas ações da Oi, dá, desde que você saiba o que você está fazendo, que você está investindo em uma ação que pode ser alguma coisa, mas ela não deixa de ser uma empresa que está numa situação complicada. Basta vocês verem, por exemplo, que essa novela da Oi tá vindo aí há não sei quanto tempo. E vejam, por exemplo, como ações boas, ações sólidas que remuneram bem seus acionistas, como ao longo do tempo, o que, que elas fizeram? Subiram, ó. Quem investiu aqui tendo paz, não tendo ganância demais, o retorno que teve. Petrobras, Enalta. Enalta passou por uma situação difícil, mas se recuperou. Ó, ó o quanto que ela subiu. E você olhando pro gráfico da Oi. Totalmente ao contrário. Então, quem colocou o seu dinheiro, por exemplo, em Banco do Brasil, Bradesco, empresas do setor elétrico, são empresas que remuneram bem seus acionistas, pagam bons dividendos, teve o seu patrimônio valorizando. Quem investiu aqui na Oi teve seu patrimônio desvalorizado e com o grupamento a tendência é que ele seja mais valorizado ainda. Basta você lembrar que quando nós montamos uma carteira, nós temos que pensar o seguinte, cara, isso aqui é fruto do meu trabalho. Essas ações, o dinheiro que eu estou comprando aqui, não, eles não vieram
de roubo, né? Não veio, não foi dinheiro ilícito, não sou político, eu sou trabalhador. Então eu vou botar meu dinheirinho em empresas boas. Agora, se eu quiser dar uma potencializada, né? Correr um risco maior aqui em busca de um retorno maior, eu vou lá e boto nessas empresas mais complicadas. Como é o caso da Oi, João Fortes, Viver e outras tranqueiras que nós temos. Agora, lembrando que são empresas mais arriscadas. Então a gente tem que botar um percentual menor. Agora o que você vê é o cara botando metade da ação dele. Da ação não, desculpa. Um quarto da carteira dele da Oi. Outro quarto, John Fortes. Outro quarto de Cogna. E o outro do IRB. Pensando em enriquecer do dia para noite, meus amigos. Poderia ter dado bom? Com certeza. Mas eu, ao fazer isso, eu tenho que ter ciência que eu tô correndo riscos maiores do que, por exemplo, se eu fizesse aqui quatro ações, investindo aqui, por exemplo, fosse quatro ações desse tipo, ó. Taesa, aqui, Petrobras, Banco do Brasil, e aqui, por exemplo, VEG, um exemplo. Então vejo que são riscos diferentes, que todas essas que eu falei são empresas sólidas. Enquanto que todas as outras que eu falei são empresas em situação complicada. É isso que o povo. Eu não sei por que eles não entendem ou não querem entender isso. Então ontem eu falei até uma notícia que. Eu falei uma coisa, eu mostrei uma coisa, na verdade, falei outra, né? Depois eu expliquei direitinho. É que a companhia fez um grupamento aqui de 50 para 1. Então, no caso, a cada 100 ações, o acionista passará a ter duas ações. Acho que ontem eu falei que era 50, mas depois eu expliquei com duas também. É um ato falho, é um ato falho. Quando a cabeça da pessoa está muito cheia, você acaba misturando as informações. Então, aqui, a cada 50 ações da Oi, você vai passar a ter duas. A cada 50 não, desculpa. Cada 50 você vai ter uma. Se você tiver 100, você vai ter duas ações. Só que o problema é que o mercado, após o grupamento, derruba bastante os papéis. E hoje tivemos atualizações importantes da Oi, inclusive o Rodrigo Abreu, ele se pronunciou aqui, teve a divulgação de um pronunciamento dele sobre o grupamento das ações. Hoje, a Claro, Vivo e TIM, que estão naquela pendência com a Oi pela Oi Móvel, pelo ajuste que eles estão cobrando da Oi pela venda da Oi Móvel, eles entraram com uma liminar, um pedido de suspensão de liminar perante o STJ para cancelar aquela liminar que obrigou os três a depositarem 1,5 bilhão de reais em juízo na pendência que tem aqui com a Oi sobre os. Cada um tá questionando uma coisa, né? Então, a vara que está cuidando lá da recuperação judicial da Oi tinha determinado esse depósito de 1,5 bilhão de reais e agora eles estão aqui lutando para não ter que fazer esse depósito. E em relação a Oi, ó, a GAD é muito, ó, a ação da Oi pode ir a R$ 18 com grupamento, meus amigos, não é pode ir, é porque ontem o preço de fechamento era justamente 36. Então, por exemplo, 36, o fator de grupamento né, 50, né? Você pega o preço de mercado e multiplica. Ó. Então, 36 centavos multiplicado por 50, R$ 18. Assim como hoje é diferente. Hoje está em 32, né? Então, 32 centavos vezes 50, as ações da Oi. Pronto, vamos dizer que amanhã começasse a valer o grupamento. Então, hoje, se você tinha 100 ações da Oi cotadas cada uma a 32 centavos, amanhã você passaria a ter duas ações cada uma a R$ 16. Vejam que em ambos os casos o valor total seria de R$ 32. Você hoje, se você tiver 100 ações da Oi, elas estão valendo R$ 32. Se fosse o grupamento, você iria ter duas, cada uma que vale 16, que no total daria 32. Aí o cara pode falar assim, nossa, mas é a mesma coisa. Não é, meus amigos. Porque o mercado, ele vai olhar para a ação da Oi assim, nossa, a ação da Oi não vale R$ 16. A ação da Oi não vale R$ 18. Basta você ver empresas, por exemplo, como Recrusul. Não estou comparando as empresas, estou apenas comparando empresas que fizeram grupamento. Recurso 4,
Foi fazer grupamento e o mercado martelou. O grupamento dela foi nessa linha amarela, ó. Até agora não voltou pro grupamento. Aqui, quando ela agrupou, ela estava em 70 centavos. E agora ela já voltou para R$ 1. Ela fez o grupamento de 2 para 1, 2 para 1. A Oi tá fazendo 50. A mais recente que fez algo parecido foi a Saraiva. Saraiva fez 35 para 1. Aí ontem um pessoal botou aí nos comentários que a Tectoy tinha feito um grupamento de 1.000 para 1. Eu não vi aí, eu não vi isso. Sinceramente, tem um tempinho que eu não tinha visto isso. E aqui, ó, a Saraiva foi 35 para 1. O papel, ó, o 4, né? Quando ele agrupou, ele foi lá para a região dos R$ 10, 11. E agora ele está sendo negociado aqui abaixo dos 4. 3,67, de acordo com o fechamento de ontem. O problema é o seguinte, ó. Se o seu preço médio na Oi tiver em R$ 1, você tem que multiplicar agora por R$ 50. Viram lá que o preço agora ficaria em 16 reais, né? A quantidade de 16, não, desculpa. 16 seria o valor da ação hoje, se o grupamento fosse agora, certo? E se o seu preço médio for em R$ 1, você tem que multiplicar R$ 1 por 50. Tá lá em cima. Aí se 18 ele vier para R$ 1, por exemplo, olha só o seu patrimônio sendo diluído. Olha só, por exemplo, se cair para R$ 9, R$ 15, é só vocês verem que o mercado ele bate sem dó em empresas que fazem grupamento. E aqui, ó, o Rodrigo Abreu, sinceramente, meu amigo, eu teria vergonha de falar uma coisa dessa, porque ele que tá de fora é muito bom. Ele tem o saláriozinho dele lá certinho, né? Agora, para quem botou dinheiro, muito dinheiro aqui na Oi, não sei se é muito bom isso não, ó. Acreditamos que essas flutuações são naturais da operação de qualquer tipo de ação, mas no nosso caso se exacerba pela liquidez que a ação tem, uma das mais líquidas da bolsa. Sim, ela pode ser uma das mais líquidas da bolsa, mas ultimamente ela não está sendo uma das mais líquidas da bolsa. Um volume de negociação de 30 milhões, 35 milhões, 50 milhões, não é um volume nada demais. E ele fala o seguinte, investidor da Oi, ó. O investidor da Oi precisa pensar no longo prazo. Não adianta imaginar que o investimento da Oi é um investimento que no próximo trimestre eu tenho uma possibilidade de mudança gigantesca e eu vou ter um retorno de curtíssimo prazo. Não é essa a nossa visão de planejamento, principalmente em relação ao investimento em infraestrutura e telecom, que são investimentos em longo prazo. Sabemos que existe um nível de volatilidade que vem em função dessa presença de pessoas físicas tentando trabalhar em eventos, ou seja, investir através de notícias. Aprova ou não aprova, vende ou não vende, cresce ou não cresce. Eu não sei se isso aqui é muito. Consola muita gente, por exemplo, quem está comprado na Oi ali acima de R$ 2, ó. Quem está acima de R$ 2, vou pegar aqui 2,10, por exemplo. 2,10, 2,8, ó. Quem tá comprado de 2,8 para cá, ele tá com prejuízo de 84%. Só que lembre-se, desvalorização é uma coisa, para subir é outra. Para subir daqui para lá, o papel tinha que se valorizar por volta de 550%. 550% só para igualar o seu preço médio. Não precisa ir muito longe, meus amigos. Não precisa ir muito longe. E se houver um grupamento nessa proporção, o que antes você via aqui como R$ 2, você vai passar a ver agora como R$ 100. Aí o investidor que pensar depois, chegar na Oi, olha rapaz, a Oi 2021 ela vai estar em R$ 100. Ela tava em R$ 100. Não, não tava. É que teve um grupamento. Aí toda a cotação histórica do papel é reajustada. Assim como o grupamento da Oi, ela já fez um grupamento de 10 para 1. Então o que a gente vê aqui como 31 centavos, para quem está com esse papel antes do grupamento, é como se ela tiver. É como não. É equivalente a 3 centavos. 3 centavos. Aí imagine o cara que pegou lá em 2015, antes do grupamento anterior, e vai agora sofrer mais esse grupamento e a ação só caindo. Então, quando você vê aqui no Profit, por exemplo, ele dá que a máxima histórica da Oi foi lá, R$ 256. Não foi R$ 256. Foi R$ 25,63. Como é que eu sei disso? Eu pego e divido pelo fator do último grupamento. Foi 10. Então é 25,63 dividido por 10. Assim como agora, o novo topo histórico da Oi, se esse grupamento for aprovado,
vai ser lá 256 vezes 5. Então, quem chegar depois, não souber dessa história simples da companhia, ó, 256 vezes 50, no caso, né? É como se vai ficar, né? Como se a ação da Oi, em um belo dia, tivesse valido R$ 12.800. Mas não é, né? Nós sabemos que vai ser decorrente de mais um grupamento que a ação está passando. Então tomem cuidado com as ações especulativas. Tentem investir em carteira de longo prazo, em empresas sólidas e preferencialmente que paguem bons dividendos, que tenham uma situação mais tranquila. Essas empresas mais especulativas, ou o cara não investe nada, ou coloca um pequeno aporte que não vai machucar muito se o negócio desandar.